Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula da sétima fase. Hoje nós vamos falar sobre o tráfico negreiro, como que era feito, né, esse transporte, essa venda dos negros africanos, como que eles vinham parar nas terras onde eles eram comprados, principalmente nas terras americanas, onde hoje é o Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tráfico. Lembrando que hoje, quando a gente fala de tráfico, né, vem muito na nossa cabeça a questão de drogas, mas a palavra tráfico quer dizer venda, né, uma venda vista de uma forma ilegal, nesse caso aqui do tráfico negreiro, uma venda de vidas, onde vidas são vendidas, e nós sabemos que nós nascemos livres, né, e ninguém tem direito de aprisionar, escravizar o outro, mas essa realidade era muito diferente nesse tempo que nós vamos tratar hoje. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos aqui no Brasil. Então, assim, esses prisioneiros africanos, eles eram conseguidos principalmente nas áreas litorâneas da África, que era onde os europeus tinham posse das terras, tinham feitorias nessas terras, eles povoavam essas terras, tomavam posse dessas terras, e aí faziam desses africanos escravos e vendiam para o continente europeu, o continente americano. Desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam com a escravização. Assim que Pedro Álvares Cabral chegou nas terras do Brasil com as suas esquadras, né? Os índios foram feitos prisioneiros e escravos para trabalhar. Mas uma série de fatores fez a população de indígenas começar a diminuir. Primeiro foi a violência dessa escravização, mas o fator mais relevante para a diminuição da população indígena foi a questão biológica, uma vez que os indígenas não possuíam defesa biológica contra doenças que os europeus traziam, principalmente a varíola. Muitos indígenas foram dizimados pela varíola trazida pelos europeus. Isso, porém, não fez com que a escravização de indígenas acabasse, mas fez com que uma alternativa despontasse. Assim que índios foram morrendo, outros fugindo, houve diminuição da mão de obra indígena, houve, então, a possibilidade de uma nova mão de obra. Além disso, havia a questão dos conflitos entre os colonos e a igreja. A igreja, por meio dos jesuítas, era contrária à escravização de indígenas, pois os jesuítas consideravam os indígenas alvos potenciais para conversão religiosa. Os jesuítas vinham nas grandes embarcações, junto com os colonos que vinham para tomar posse da terra, os jesuítas vinham com a finalidade de converter esse povo à Igreja Católica, ao cristianismo, porque na cabeça deles, essas pessoas não tinham uma fé cristã, mas eles se esqueciam, né, que os indígenas não tinham uma fé cristã, mas eles tinham a fé deles, a religião própria deles. Então, na verdade, foi uma aculturação da religião europeia, né, uma pressão para que os indígenas se convertessem. E muitos acabavam até se convertendo porque era uma forma de fugir dos trabalhos forçados. Outro fator relevante é o estranhamento cultural que existia nessa relação, pois os indígenas trabalhavam o suficiente para produzir aquilo que fosse necessário para o sustento de sua comunidade. Então, os índios, eles começaram a ser considerados inapropriados, muitos eram chamados de malandros, né, pelos portugueses, porque eles não eram, vamos dizer assim, acostumados com o tamanho serviço, horas, jornadas de trabalho, porque eles produziam
Não é, a produção deles não era para estocar, para vender, para lucrar. A produção indígena era para o seu próprio sustento, era de subsistência, né? Bom, a lógica europeia de trabalho para produzir excedente e riquezas não fazia parte do meio da vida indígena. E isso fez os europeus taxarem pejorativamente os indígenas de inapropriados para o trabalho. As constantes fugas dos indígenas, que conheciam a terra muito bem, também era outro fator relevante. Observem que eu coloquei em negrito todos os fatores que levaram à diminuição dos índios, tá? No Brasil, a varíola, o estranhamento cultural, as fugas, a igreja através dos jesuítas, que eram contra a escravização. O último fator que explica o início do tráfico negreiro era o funcionamento do próprio sistema econômico mercantilista. Nesse sistema, o tráfico de escravos era um negócio relevante, tanto para a metrópole quanto para os colonos que se lançassem nesse empreendimento, porque um escravo valia muito dinheiro. Então, o traficante ganhava ao vender, o colono ganhava com o trabalho gratuito, vamos dizer assim. Então, era um negócio lucrativo. Os africanos, após terem sido feitos prisioneiros lá na África, eles eram levados a pé até os portos, onde seriam revendidos para os portugueses ou outros europeus. Nesses portos, os africanos eram marcados com ferro quente para identificá-los de qual comerciante eram. Então, eram como se fossem bois, sabe? Como se fossem animais marcados com ferro para designar a qual comerciante ele pertencia. E nisso aí, várias pessoas eram separadas das suas famílias, uns eram vendidos para um comerciante para a Europa, outro era vendido para um comerciante que ia vendê-lo no Brasil. Isso foi, assim, esmagador, muito sofrido para essa população. Nesses portos, os africanos prisioneiros eram trocados por alguma mercadoria valiosa, que poderia ser tabaco, cachaça, pólvora, entre outros. Depois de vendidos para alguns comerciantes europeus, os africanos embarcavam no navio que transportaria para a América ou para a Europa. Esse navio era chamado de tumbeiro, pelo fato de ser um local onde muitos dos escravos embarcados morriam. Muitos, coitados, não aguentavam a viagem, além de estarem já debilitados, né, com fome, queimados, porque foram marcados com ferro quente, entristecidos, devem também ter resistido, então, assim, fizeram forças físicas, estavam exauridos para não serem pegos e viajavam em condições subhumanas, sem uma alimentação. E aí eu botei a foto aí de como eles viajavam nesses navios chamados de tumbeiros, todos agachados, não tinham espaço, sabe? Os navios comportavam em média de 300 a 500 africanos que ficavam presos nos porões em uma viagem que durava semanas. Partindo de Luanda, a viagem para Recife durava 35 dias. Então, você imagina uma pessoa 35 dias nessa posição, preso, sem ventilação, com fome. Muitos morriam ali, morriam doentes, morriam de fome, tá? E para Salvador durava 40 dias, e para o Rio de Janeiro de 50 a 60 dias. As condições de viagem eram extremamente desumanas, e os poucos relatos que existem da forma como os africanos eram trazidos reforçam isso. O local no qual os africanos eram aprisionados, que era o porão, era tão baixo que os africanos não conseguiam ficar de pé, e o espaço era tão apertado que muitos tinham que ficar na mesma posição durante um longo período. A alimentação era escassa e se resumia a uma por dia. Então, vocês imaginem o terror dessa viagem. Quando eles chegavam, né, era como se fosse um mercado público onde eles apresentavam os negros, os traficantes, comerciantes, apresentavam os negros para os proprietários de terra que iam lá para comprar.
Os colonos tinham preferência por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade de se organizarem e se rebelarem contra a escravidão. Então, eles misturavam negros de várias tribos, tá? Que falavam até, às vezes, muitas vezes, línguas diferentes, que não se conheciam ou que eram de tribos rivais, para que eles não se rebelassem. Os locais que mais recebiam desembarque de africanos escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes locais do Brasil, como Fortaleza e Belém. O escravo era um item com preço bastante elevado. E o historiador Boris Fausto informou que um colono, uma pessoa que comprava o escravo, levava de 13 a 16 meses para recuperar o valor que era gasto. Então, assim, para eles era um investimento. Eles iam ter um trabalhador escravo, né, sem salário, mas era um investimento que, para eles recuperarem aquele dinheiro, levava de 1 ano a 1 ano e meio, né, para recuperar esse valor. Depois que iniciou o ciclo da mineração, o preço do escravo subiu muito e passaram a ser necessários cerca de 30 meses de trabalho para que o valor gasto fosse recuperado. Lembrando que o valor gasto era recuperado para o colono, para o empresário, para o dono da terra, nunca para o escravo, coitado. Ele nunca teve benefícios. O tráfico no Brasil só foi proibido por pressões inglesas, que resultaram na aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Então, assim, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, tá? E foi um comércio, um mercado lucrativo demais, tanto para os traficantes quanto para os colonos que compravam. Aí embaixo tem a atividade de apenas 4 questões. E vocês vão escolher o nome para colocar nas respostas. Foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente africano. Então, que atividade é essa que a gente está falando? A violência, a questão biológica, os conflitos entre os colonos e a igreja, o estranhamento cultural e as fugas. Isso era o quê? Foi o quê? Motivo da diminuição dos indígenas, da mão de obra indígena. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, vocês vão ver aqui no quadro abaixo as palavras que se encaixam nessas questões, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no meu privado. Vocês são da 7ª fase, o semestre de vocês está acabando, então vocês precisam participar para vocês serem avaliados. As nossas avaliações já estão marcadas, é do período de 1º a 15 de julho, né? Então, vão começar as avaliações, vocês precisam estar inteirados dos conteúdos para fazer uma boa avaliação, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no meu privado lá no WhatsApp. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.